São 20 horas e 20 minutos e nós temos hoje o prazer de recebermos aqui no Café com Você uma dupla, né? Eu diria que é uma dupla dinâmica, viu? Eles são pessoas assim bastante, como é que eu diria, dinâmicas, não é? Pessoas que estão trabalhando num serviço que não é uma coisa muito simples e muito fácil. Eu acredito que esse é um trabalho, eu diria até perigoso, é por isso que eles não podem aparecer, eles têm que manter a sua privacidade, não é? E é um trabalho que eles já vêm realizando aí pelo menos há 10 anos. Eu estou aqui no estúdio com o Eduardo e o Márcio. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite. E boa noite, Márcio, também. Boa noite, Hilda. Boa noite a todos os ouvintes. Queria agradecer desde já pelo convite que você fez através da internet para nós estarmos aqui. É um prazer, uma honra para mim. Que bom. E o Maurício também, né, Maurício? Márcio. Márcio, perdão. Eu acho que eu vou te trocar seu nome, vou até anotar aqui, para não perder mais. Tudo bem, Márcio? Boa noite, Hilda. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos os ouvintes. Tudo bem. Tudo bem. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer, assim, o que levou vocês a se decidirem por essa profissão? Como eu falei aqui, que não é uma coisa muito fácil de fazer, uma coisa difícil, e eu acho que quanto mais, acho que você falou isso ontem, não é, Evandro? Quanto mais feliz você, como é que é? Você fez uma frase que eu achei bem interessante. Eu ouvi você ouviu uma profissional falando assim, o trabalho da gente assim, quanto melhor a gente faz, mais infeliz o cliente fica, porque a gente descobre as coisas e ele vai ficando cada vez mais bravo, né? É verdade. Mas é mais ou menos por aí, então, né? Isso. Quantos anos de profissão, Eduardo? Tá chegando, acho que quase 10 anos já, 9 anos. E o Márcio? Ao mesmo tempo, 9 a 10 anos. Mais ou menos isso, né? A gente sabe que existem pessoas, vamos começar a falar um pouquinho, por exemplo, porque eu acho que a parte mais interessante de toda a nossa conversa vai ser das traições. Vocês já me passaram algumas informações aqui, enquanto nós estávamos ouvindo a música, que eu achei impressionante, gente. Qual é a cidade, né, que tem mais traições, né? A gente imagina uma coisa e de repente não é bem aquilo. Bom, a gente, por exemplo, sabe que existe no meio... vamos falar de empresas, né? Existem pessoas que às vezes se utilizam, não é, de alguns recursos, como por exemplo, eu não posso trabalhar, ou estou sofrendo bullying ou algo assim, e às vezes isso não é bem verdade. Quer dizer, vocês entram então com uma investigação em relação a isso também? Sim, quando a empresa nos procura, nós procuramos fazer aquilo que a empresa nos passa. E existem muitas coisas, né? Nós vivemos dentro de um país onde que a fraude trabalhista ela é realidade. Hoje muita gente tem fraudulado o sistema, que dirá as empresas, né? Então as empresas nos procuram e nós estamos para atender e fazer aquilo que a empresa quer que a gente faça. E realmente existem casos que não são fraude, existem casos que são realidade até mesmo daquilo que a pessoa está dizendo. Mas nem todo caso, às vezes, a pessoa está sendo sincera. Mas vocês estão sempre preocupados com a verdade, em esclarecer a verdade. Porque, digamos assim, eu sou uma empresária, ele é o meu subordinado, e eu digo que ele está fazendo alguma coisa contra mim, não é bem isso, eu aqui não estou sendo uma boa patroa para ele, e de repente vocês descobrem isso aí. Como é que fica essa história diante de mim, que fui eu quem contratei vocês? Como é que você faria, Márcio? A gente parte, né, dentro de uma investigação particular entre os dois, para tentar levantar os fatos, entendeu? Aí no caso a contratante, que é você, a gente apresenta esses fatos. Aí você contrata o advogado e segue adiante com o caso. E vocês saem fora daí? Saem fora. Entendi. Aí você que dá prosseguimento no caso. Né? Agora, por exemplo, invasão de privacidade, porque isso existe, escuta telefônica, não tem isso? Porque eu até estava dando uma olhadinha no site de vocês, às vezes existem sócios também, não é, que não estão agindo corretamente, né? E eu acho que hoje vocês devem trabalhar muito, né? Porque, como você falou, a gente está vivendo num país onde, né, a lei de Gerson é que está imperando, que todo mundo quer se dar bem, né? E no meu quintal tem que estar tudo bem, no seu que se dane o resto, eu não quero saber. É assim que funciona? Vocês estão trabalhando muito então? Esses casos têm aparecido sim, de um tempo para cá, tem aumentado muito. No começo, quando iniciou,
quando nós iniciamos, praticamente nós iniciamos junto, era mais caso conjugal, né? Hoje já não é só conjugal, hoje muitas empresas têm nos procurado porque está demais, atestados que não existem. Isso é verdade. Muitas coisas têm acontecido, então nós... Sócios desonestos. Tem acontecido muitas essas situações e nós temos, né, vindo com aquilo que a senhora disse agora. Para nós não importa, nós vamos fazer aquilo que a empresa pede e vamos descobrir a verdade. Quer queira se a empresa é prejudicada ou quer queira se ela não seja prejudicada. Entendeu? A gente vai apresentar os fatos daquilo que a gente, do caso que foi passado para nós, e nós vamos investigar e trazer a verdade. Vocês são meio 007? É mais ou menos isso? 002. Tá bom, mas é mais ou menos por aí. Por exemplo, vocês colocam escuta telefônica, por exemplo, ou escutas nos ambientes, vocês trabalham com isso também, se houver necessidade? Se houver necessidade, sim. A escuta de ambientes pode ser colocada em carros, escritórios, residência, entendeu? Aí cabe ao cliente, a necessidade do cliente. Não escuta telefônica, é escuta de ambientes, entendeu? Ah, entendi. Mas assim, eu estou no ambiente, estou falando com alguém e vocês estão captando isso, então. É gravado isso? Gravado isso. Tá. Um exemplo, você tem uma empresa, você desconfia do seu sócio, você contrata a nossa empresa, a gente vai, instala uma escuta de ambientes, né, nesse local e deixa ali por 20, 30 dias gravando tudo. 24 horas por dia gravando tudo que o sócio anda falando naquele local. Depois a gente tira e passa, tá, num pendrive para você com todas as informações, com tudo que ele falou ali dentro durante esse período. E imagens? Imagens também, a gente trabalha com câmera oculta, wireless. O que significa wireless? É que você dá para você ver pela internet. A gente coloca uma câmera escondida num objeto, tá? E ela fica transmitindo. Fica transmitindo 24 horas por dia também. E isso, tá, o cliente solicitando, nunca sem autorização do cliente. Sim, claro, claro. Eu acho que é interessante isso. Ou seja, de repente, não são vocês que fazem uma auditoria na empresa, mas vocês levam a cabo isso. Sim, né? Sim. Correto. Porque a única forma de você desvendar todos os mistérios, todas as falcatruas, eu acho que é através de uma auditoria mesmo, né? Sim. A gente tem os nossos meios de trabalhar e a gente levanta essas informações para combater o que é verdade, o que não é, e chegar ao pedido, né, à necessidade do cliente. Vocês trabalham em que área aqui da região de São Paulo? O foco nosso... Vocês são de Campinas? De Campinas. Sim. O foco nosso é Americana, Limeira e Campinas. A gente atende também em Piracicaba, mas abrange todo o território nacional, dependendo da demanda de serviço. Vocês já trabalharam fora, sim? Já. De São Paulo? Sim. E era o que exatamente? Conjugal. Conjugal. Para empresas também. Eu quero partir, como eu falei para vocês, eu quero partir para essas perguntas, mas eu queria só esgotar essas coisas mais rápidas, como por exemplo, filhos, né? Vocês também podem exercer isso, Eduardo. Você vai atrás do adolescente para ver o que acontece. Fazem esse tipo de trabalho? Tem feito? Existe, né? Mas assim, não é tanto igual se pensa, não. É mais a parte conjugal, a maior parte, 80%, 90% é conjugal, e depois a maior parte é empresarial, fraude trabalhista. Essa daí é a mínima parte mesmo a gente faz, sim. Já aconteceu o caso de estar investigando aí filhos que estão viciados em drogas, essas situações acontecem, mas não é muito como se pensa, não é bem pouco. É mesmo? Você diria que quando acontece seria o quê? Porque a gente às vezes vê tantos jovens, né, aqui pelo menos em Limeira, em São Paulo, Cracolândia, aquela coisa. O que leva uma pessoa assim, nessas investigações que vocês fizeram, o que leva uma pessoa a agir assim, a se viciar no caso? Eu acho que é difícil dizer, né, o que leva, né, porque cada um tem uma criação, né, tem uma educação dentro de casa, mas nem sempre aquilo que é aprendido dentro de casa, ela segue a regra, né, e acaba se envolvendo com coisas que não deve. E assim, nossa parte nós tenta descobrir aquilo que o cliente pede, e ao mesmo tempo, às vezes nem esse serviço é bem pouco mesmo procurado por nós, porque quando o pai ou a mãe ou a pessoa que já automaticamente ela já está ciente que o filho está envolvido, ou a filha já está envolvido com aquela situação, entendeu? Entendi.
Bom, eu já tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que essa pergunta vocês já responderam, quer ver? Cadê? Aqui. Aqui eles são mais procurados para resolver quais tipos de casos, você já respondeu, né? E traição, demora por volta de quanto tempo para concretizar a investigação? A gente dá um prazo inicial de 12 a 20 dias. Tá? Ah, é rapidinho assim? De 12 a 20 dias, isso. Foi, Eduardo, é rápido, é fácil, é? Não é fácil. Não é fácil, é que vai depender da situação. Do caso, mas geralmente é de 12 a 20 dias que a gente descobre, finaliza o caso. Podendo a gente pedir até 30 dias para o cliente, que seria o máximo. Tá? E aí vocês cobram o quê? Por mês? É isso? Por pacote. Por pacote. Seria por mês, por pacote. Um pacote de 12 a 20 dias sai hoje em média de R$2.000, R$2.300. Eu ia perguntar, essa era a última pergunta, então, já que você respondeu, porque, veja, às vezes a gente acha que é um absurdo, né? Eu ia até perguntar de 1.000 a 10.000, quanto sai? Assim, igual ele está falando esses valores aí, existem sim detetives que cobram valores assim exorbitantes, é fora da lógica hoje, né? Mas detetives assim já conceituado no ramo já de 40 anos de profissão, e ele já tem uma linha de clientes já que ele trabalha dentro da alta sociedade, mas assim, não que nós não fazemos, nós fazemos sim, a maioria dos que contrata esse tipo de serviço é alguém que já tem uma condição financeira de estar pagando, né? Só que... Mas é bom saber, né? Mais ou menos eu não tinha... Não, mas nessa faixa de 2.000, 2.300, a gente trabalha justamente com esse preço para a gente alcançar a população que tem uma renda mais baixa, entendeu? E se precisar, vocês dividem também? Dividimos, entrada para a gente dar início, a outra parte para no fim dar o serviço. E quais são os recursos? Que é outra pergunta que estão fazendo aqui. Ó. Quais recursos são usados, então, nas investigações? A gente utiliza uma câmera de ponta, né, de alta tecnologia, com longo alcance, escutas de ambiente, tá? GPS, rastreador online, quer dizer, você coloca no carro do seu marido ou de quem quer que seja, e você vai estar com essa pessoa 24 horas por dia monitorando ela pelo celular ou computador. É um GPS em tempo real. No caso, quem? Vocês estão monitorando? A gente monitora, e se o cliente solicitar, a gente você também passa esse monitoramento para ele também. É um Big Brother, então, online. Sim, online. Sim. A gente estava falando agora há pouco, eu disse assim, vocês já trabalharam aqui em Limeira, porque vocês trabalham na região, já trabalharam em Limeira, você falou, quem falou muito? Você. Nossa, trabalha bastante. O Márcio falou muito, mas esse trabalho em traições mesmo? Em caso conjugal, então? Empresas também. Caso conjugal, empresas está 80-20, empresas está numa crescente. No caso de funcionários que estão afastados, tá, alegando uma enfermidade para a empresa, afastado da empresa, e na realidade está trabalhando em outro local e não tem essa enfermidade. Nossa, gente, acontece muito. O último caso aqui em Limeira mesmo foi isso daí, foi uma situação... E no caso também a gente trabalha com caso de empresas, no caso de sócios desonestos que passam o seu sócio ou o patrão para trás. Quem trai mais? Hoje está empatado, 50-50. E a cidade, pasmem, que vocês falaram que onde acontecem mais traições é na cidade de Americana. Cidade vizinha. O alto índice ali de traição é muito Gente, que incrível, né? Vocês que estão aí em Americana, então, e ouvem o programa, nossa emissora, ela pega em mais de 100 quilômetros aqui. E uma das regiões, claro, a Americana está muito perto de nós atingimos a região metropolitana de Campinas, até Jundiaí, né? Sim. Mas então, quer dizer, é justamente aqui muito próximo de nós que tudo isso acontece. Sim. Tá. Quais são os sinais? Porque eu achei interessante, eles têm um site, gente, que é assim, ó, Real Detetives, né? www. Nem precisa, viu? Mas tudo bem. É só para saber o endereço. Mas se você colocar lá na barrinha lá, realdetetives.com.br, daí vocês vão ver, inclusive, reportagem, né? Que tem no Marcelo Rezende também, no SBT e tal, né? Como é que as coisas mais ou menos funcionam. E assim, e aí eu fiquei assistindo, por exemplo, eu vi um caso de bigamia que eu achei demais. Vocês já trabalharam com um caso assim, então? Bigamia?
Bigamia, vamos explicar, né? Talvez tenha gente que não sabe. Por exemplo, o sujeito é casado e de repente, aqui na cidade de Limeira ele é casado. Aí ele vai lá para Santos e casa com outra pessoa lá. Quer dizer, isso, inclusive isso está sujeito à pena de reclusão, de 2 a 6 anos, eu estava vendo, para uma pessoa que faz isso, que pratica, mas aquela que casa com ele também, então precisa tomar muito cuidado. De repente você pode estar casado com uma mulher que já foi casada em outra cidade também. Acontece, não é comum, mas já teve casos, sim, muito tempo atrás, desse caso, mas hoje em dia nós vemos, se a pessoa nem casa, ele fica com a amante e acaba tendo outra família. A família dele, inclusive, teve um caso que dentro do filha contratou o nosso trabalho, e aí dentro do restaurante o investigado estava sentado com a outra família, e inclusive ele já tinha um filho, tem até as gravações fora do casamento, um filho já de 10 anos, aí o filho chamava pai, e as imagens era bem real. Então assim, acontece situações que tem hora que para nós já não é novidade, porque é o nosso ramo, mas se contar para as outras pessoas. Teve algum caso assim durante as investigações que tenha causado risos em vocês pelo inusitado da coisa? Aconteceu algum fato que vocês lembrem? Muitos. Por exemplo, cita algum. Homem com homem. Homem com homem, tá. Quer dizer, a mulher... Homem casado, e aí você... Vai investigar pensando que é outra mulher, mas no caso é outro homem. E isso tem acontecido muito. Bastante. É algo que hoje tem mudado muito, já não é mais amante, agora é o amante. É o amante, quer dizer, então isso vem acontecendo, muito, né? Eu queria falar um pouquinho, antes de voltar a esse assunto, sobre o Conselho de Detetives no Brasil, porque essa profissão, ela foi regulamentada? Ainda não. Olha, em alguns estados sim, em alguns estados não, entendeu? Mas não é uma profissão proibida. Sim, tá? É regulamentada, quer dizer, ela é regular, regulamentada, ou seja, ela é reconhecida. Reconhecida e regulamentada em alguns estados e outros não. O que o Conselho fala para os detetives é se cadastrar junto a um órgão da prefeitura, tá? Para que possa trabalhar e fazer também, claro, o curso de detetive. Tá? E depois fazer um mini estágio aí com alguma empresa para poder iniciar na carreira como detetive. E geralmente os detetives trabalham assim, particular, eles têm uma empresa, ou eles trabalham ligados a uma empresa de segurança, por exemplo, ou não tem nada a ver? Não. Seria no caso somente a empresa de detetives, tá? Tem detetive que não tem empresa, ele trabalha da maneira, ele só faz a inscrição dele na prefeitura, junto ao órgão da cidade, e começa a trabalhar por conta. Mas o ideal seria que ele tivesse uma empresa, né? Bom, digamos assim, eu vou me colocar no exemplo, porque foi mais fácil, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um amante, né? E aí o meu marido está desconfiado de mim. Sim. Então nós vamos, por exemplo, para um restaurante fora da cidade, vamos lá para a praia, nós estamos lá em São Vicente, né? E vocês estão filmando tudo isso e avisam o meu marido aparece e me pega no flagrante, certo? Quer dizer, eu fico com tanta raiva, né, de vocês, eu posso processá-los ou não? A justiça não aceita? Não. Eles não correm o risco de serem processados em caso nenhum? Nem contra as empresas, nada? Não, a gente não pode invadir a privacidade, filmar você dentro da sua casa, nos seus afazeres normais, né? Agora, tudo que se diz a uma terceira pessoa, você com essa terceira pessoa, aí a gente pode estar trabalhando. E no motel funciona como? Por exemplo, vocês vão atrás, mas aí não pode, vocês não sabem, lá dentro não podem ser entrando e saindo. Aí é a privacidade da pessoa. Entendi. A gente não pode entrar nessa privacidade. Agora, entrada, saída, é normal. Geralmente quando a pessoa entra, a gente já avisa o cônjuge, né? O seu parceiro está aqui. E ele vai e espera sair. Nossa, gente, como é que é isso? Como que são as reações, hein? Porque não deve ser nada fácil, né? As reações são as mais adversas, né? Choro, raiva, fúria. Desespero. Assim, e aí ele está furioso e vai bater em mim, por exemplo. Vai bater na mulher. Acontece pouco de agressão, porque
Quando a pessoa Vocês intervêm também? Não, a gente não. passa dali e já finalizou o nosso serviço. Tá. Depois é só entregar as imagens, né, os vídeos, só o para serviço comprovar. Até porque entra aí num processo de separação litigiosa, Sim, onde a parte traidora perde os direitos, não é mais ou menos assim? Isso mesmo. Acontece isso sim, mas tem a maioria dos casos aí, muitas pessoas às vezes até descobrem, mas acaba, né, contrata para tirar dúvida. É para tirar dúvida, mas continua vivendo junto por uma questão de comodidade às vezes, 90% dos casos a pessoa descobre e continua vivendo com a pessoa. É mesmo? 90% dos casos? 90%. O que vocês acham que leva uma pessoa a continuar vivendo mesmo com um traidor? Filhos, a casa, tudo aquilo que eles construíram No decorrer da vida, né? Então, às vezes pelo filho, pela família, ela acaba... Ou seja, quanto mais tempo de casamento, então, mais difícil é você se separar. Exatamente. Só que daí, no caso, o traído pode fazer algumas chantagens, talvez, né? Pode. Porque eu fico perguntando o seguinte, por que não separa, então? Se não quer mais viver junto, separa. Se vai trair, ele já não quer mais, ou não é seria mais seria legal? O correto, né? É, mais legal. Né? Seria o correto, mas não é isso que nós vivemos, né? Bom, a gente vai ouvir uma música, porque eu sei que é um assunto pesado e eu quero ver até se tem mais perguntas aqui. E eu tenho mais algumas para fazer para vocês. Daqui a pouquinho eles vão falar sobre os sinais de traição. Você que está ouvindo o nosso programa agora, saiba que existem sinais que identificam se a pessoa está traindo ou não, né? Então, já. Muito bem, aqui nos nossos estúdios, hoje nós estamos com 2 detetives que vieram da cidade de Campinas, não é, para conversar um pouquinho com a gente. E eu queria perguntar, antes do intervalo, eu disse, eu não sei qual de vocês dois vai responder, mas eu acho que são tantos sinais aqui que talvez um ajude o outro. Vocês colocaram no site de vocês que existem 15 sinais que identificam que a pessoa está traindo. Quais seriam? Quem pode começar aí? Você? Pode. O maior sinal hoje, nessa era que a gente vive hoje, é o celular. Ele é um grande indicador. A pessoa, quando ela está traindo, ela não larga o celular de jeito nenhum. Tá? Dorme com o celular na mão. Na mão? Na mão, não só o celular. Vai tomar banho ou leva junto? O WhatsApp o tempo todo é um grande sinal também, tá? E o marido... Como é que vocês descobrem daí? Vocês entram no WhatsApp? Como é que é isso daí? Não, a gente já teve acesso de celular de clientes, que a esposa, no caso, trouxe pra gente, e a gente fez o serviço, conseguiu entrar nessas mensagens. Ou seja, por isso que eles não deixam então o celular. Exatamente, se deixar, nunca deixam, tá? E outro grande sinal é que o marido, quando ele está numa relação extraconjugal, ele tende a ficar mais ciumento, mais caloroso com a esposa, ele cuida mais, entendeu? Quem trai, quem usa, cuida, aquilo lá, isso. É isso aí. Exatamente. Aí o Eduardo vai dar mais alguns sinais aí também. Tem aqueles casos que a pessoa também... Aí varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que ela já fica arrumando briga dentro de casa, qualquer coisa gera discussão, Vive irritado. Vive irritado com tudo. Aí, inclusive, teve casos, né, que é um dos sinais, a pessoa dorme para fora de casa e fala que estava em tal lugar, quando na realidade não é isso, né? Então, esses são os sinais, né? A pessoa que é casada, um cônjuge, aceitar com que a outra pessoa fique para fora, aí é muita viagem a trabalho, é muito isso aí é um dos sinais, entendeu? Que a partir do momento que quem tem família sabe, né, que é próximo da família, né? Quando você não quer ficar muito próximo da família mais, é um sinal que alguma coisa está acontecendo. Está errado. Não está certo. A gente estava conversando também aqui no intervalo, no início do programa. Vocês falaram também que a mulher trai igual hoje, né? E que a mulher ela é mais cuidadosa também, com detalhezinhos, né? Que a mulher percebe logo, né? Que tem alguma coisa errada, a mulher já percebe, e o homem não. O homem... Mas tem alguma indicação, assim, digamos, que o homem fique esperto? Tem muito homem ouvindo o programa, você sabia? Então nós temos um público masculino muito grande. Digamos que a mulher está traindo, como é que ele percebe algo? Quando a mulher começa a se arrumar muito. Toda semana faz unha, cabelo, começa a se arrumar demais. E em outra época ela não se arrumava. Não era assim, tá. Porque tem mulher que se arruma sempre foi, o marido até gosta e tal, né? Mas quer dizer, de repente ela muda de atitude, ela muda de jeito e
E aí está começando a fazer algumas coisas que normalmente não se fazia, é isso? Esse é a mulher, ela não... Os sinais é mais o homem mesmo, mas assim, a mulher, ela dá umas deixas, né? Vamos dizer assim, ela começa a fazer coisas que ela não fazia, não costumava fazer. Então, não é de costume. Muitas amigas, quando não tinha. É? Depois começa a inventar amigas, né? Entendi. Entendeu? E chazinhos e cafés e... Pra poder sair. Como é que é? Ir pra academia também, Exatamente. ir pro médico, não é? Exatamente. Hoje, sim, a gente tem acontecido muitos casos assim de academia, é algo que tá... A mulher, quando começa a fazer academia, é complicado. É. complicado. Porque É perigoso. ela vai encontrar, de repente, homens que também estão disponíveis, que também estão afins, E geralmente- e lá também casados, né? Exatamente. Aí ela abrange o círculo de amizade dela, é onde começa a conversa no WhatsApp, Facebook, vamos sair, e aí você já viu onde para, né? Vocês têm uma equipe ou são vocês dois só? Não, a gente tem uma equipe, Tem uma equipe. com cerca de 10 pessoas, que a gente distribui nos casos que a gente tem. Tá? E hoje, por exemplo, vocês estão trabalhando em quantos casos? Essa semana a gente está com 3 casos em andamento. Normalmente é isso por semana que vocês têm ou às vezes varia mais ou menos? De 3 a 5 casos por semana. semana. Por semana a gente trabalha. É mais ou menos assim mesmo. E fora aqueles casos que esses que são os que estão fazendo, né? Fora aquele que a pessoa pede um tempo, liga, entra em contato, fala que vai voltar a retornar a ligação e realmente ela liga depois e então tem muito contato. A gente tem Eu muita acho que ligação. deve ter uma coisa também assim meio de medo, né? Da pessoa descobrir, ela está desconfiada e contrata, quer dizer, vai conversar com vocês, mas ao mesmo tempo fica reticente, não sabe se deve, se não vai, se... Fica e preocupado, É, fica meio que insegura. Se Insegura. eu for procurar esse serviço, aí eu vou descobrir, de repente eu não quero descobrir e acontece. Muitas pessoas vêm conversar com a gente, fica na dúvida, mas geralmente quando a pessoa procura um detetive é porque ela está quase certa de que está acontecendo algo de errado. Exatamente. Vocês diriam que é bom se procurar? Quando você tem desconfiança, é bom procurar? Esquece que vocês são detetives, porque é claro que vocês estão vendendo peixe. Mas digamos assim, tem uma desconfiança. É bom que eu contrate? É bom que eu tire a dúvida? Eu Bom, sou daquela opinião, eu prefiro viver com a verdade do que andar com a viver mentira. enganado. Entendeu? Então eu prefiro, menos que a verdade doa, vai doer demais. Vou sofrer por um tempo. Mas aquele velho ditado, né? A fila continua andando, né? Então eu acho que melhor é viver com a verdade do que viver sofrendo com mentiras, né? E a pior dúvida que tem é a dúvida conjugal, né? Se você tem a dúvida de um funcionário, de um amigo, isso é fora da sua casa. Agora, a dúvida conjugal é uma coisa que se desrespeita dentro da sua família, Você dentro tá da sua vivendo casa. ali, né? Tira a sua É, paz. é verdade. Então, custe o que custar, você tem que descobrir se seu marido, seu parceiro é infiel ou fiel. a você. Claro, e depois tem uma coisa também, que a gente precisa pensar o seguinte, às vezes o traído, ele perde uma chance de uma vida mais feliz ao lado de outra pessoa. De repente o casamento está sendo mantido, mas qual é a vantagem que isso está trazendo para você? Quer dizer, você está infeliz, insegura, ou infeliz e inseguro, quer dizer, para ambas as partes isso não é legal. E de repente você está fechando a oportunidade de viver uma vida, né, com uma outra pessoa que realmente te mereça. Porque existem pessoas legais no mundo, ou não, ou a gente já fecha a tampa e esquece, não existe. Não existe pessoas boas. Existe pessoas boas ali. Existem pessoas de boas índoles, ainda não é... Não é o fim do mundo, não. Ainda não está perdido, não. Tem pessoas ainda que são sinceras. Inclusive acontece casos de a pessoa contratar o nosso serviço, ela achar que está sendo traída e ela vem toda desesperada e aí vai procurar fazer o serviço Não acontece não nada. está acontecendo nada. Também tem isso, Acontece, né? Então, né? também existe essa Acontece. possibilidade. Aí a pessoa dorme em paz, tranquilo, né? Acontece. Que coisa boa, né? Poxa, nós estamos chegando no final do programa. Vocês querem deixar o site de vocês mais uma vez? Deixa então, Márcio, para as pessoas que quiserem, não é, de repente, acessar a página, entrar em contato com vocês, então. O site é www.realdetetives.com.br e o telefone para tirar dúvidas, o WhatsApp, ele é o 97402-6682. Repita.
97402-6682. E você, Eduardo? Quiser entrar em contato pelo WhatsApp ou ligar, 974-05-1881. Nossa, mas que grande, eu não consegui anotar. Começa tudo de novo. 974 05 18 81. Quando você falou, eu achei que era tão grande. Ou o fixo é 3011 3411. 3011-3411 Isso. com o DDD 19. ainda não existe a integração na região, né, de 19. Eu acho sabe há quanto tempo se fala dessa integração? Há pelo menos uns 10 não, eu estou há 7 anos aqui. Mas bom, eu estava na Jovem Pan em São Paulo, já se falava de uma coisa assim, entendeu? E lá a gente tinha também a Companhia Borda do Campo, que também não existe, agora existe, então já tudo bem. A nossa região precisaria, né? Não deveria haver essa necessidade de você discar 19, Com certeza, né? já era para ter integrado isso. Então tá bom. Resolvido isso. Márcio, muito obrigada, viu, pela tua participação. Muito obrigada por terem se deslocado com esse tempo lá de Campinas para vir até aqui e conversar um pouquinho, esclarecer e orientar as pessoas. Muito obrigada, viu, Monton? Ok, obrigado obrigado a todos os ouvintes também. E estamos aí. Tá certo. Precisar, só entrar em contato. Eduardo. Muito obrigado, Hilda, pelo convite. Para nós foi um prazer, uma honra estarmos aqui. E sempre que precisar, é só qualquer dúvida, nós estamos aí para tirar. E queria deixar aqui, você que quer acessar lá, Eduardo Lima Vieira, Facebook, acesse lá, qualquer dúvida a gente conversa lá no particular, tá bom? Tá Muito ótimo, obrigado então. a todos os ouvintes. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Obrigada pela companhia, pelo carinho, viu? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja no lar de todos nós. E foi lindo hoje de manhã, viu, gente? A nossa corrente de oração às 7 horas da manhã. Eu vivi emoções muito lindas hoje e agradeço muito a Deus por isso. E amanhã, se eu tiver tempo, eu conto um pouquinho mais para vocês, tá bom? Beijo grande e até amanhã às 20 horas, porque todos os dias às 20 horas aqui na Mix, o meu café é com você.